Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Fatiello. Eu sou o Rafa Pereira. Nós somos do Rede Rafas Together agora, depois de tanto tempo aí afastados por conta do corona. E hoje a gente vai trazer um vídeo aqui muito legal que vocês ficam um ano todo aguardando esse tema, não é mesmo, Rafa? Exatamente, é o Melhores e Piores de 2020. Esse ano um pouquinho diferente dos anos anteriores que já fizemos. Vamos focar um pouquinho nas reprises, mas não falar do conteúdo em si, né? Não falar das novelas em si, porque nós já conhecemos as novelas, mas sim sobre a edição das reprises, se foi boa, se foi ruim, se repercutiu, se não repercutiu, se flopou ou se fez sucesso. E claro, também vamos dar destaques aos poucos programas, infelizmente, mas os poucos programas inéditos que passaram pela nossa telinha durante esse ano atípico, digamos assim. Então não sai daí que após a vinheta. Antes da gente dar continuidade aqui nas nossas análises, se você chegou no canal esse ano, seja muito bem-vindo. E a gente separa os nossos melhores do ano em quatro selos, se é que a gente pode dizer assim, que é o mico, o flop, o serve e o hino, de acordo com o que a gente acha de cada produção televisiva que foi produzida ao longo desse ano. Então a gente vai começar esse vídeo, vai ser meio misto, uma mistura. A gente vai falar das tramas inéditas que estavam passando até chegar aí a pandemia, tá, o coronavírus se instalar no mundo inteiro, e também as reprises. Vocês conseguem distinguir o que é reprise e o que é trama inédita. Vamos começar com uma inédita que não foi afetada pelo corona, porque já estava mesmo chegando ao fim, que foi Éramos Seis, essa novela aí que já teve várias versões na TV, o livro também é muito famoso, e que a Globo resolveu adaptar para suas telinhas, colocando a Glória Pires no papel principal de Dona Lola. Eu vou dar o selo de serve para essa novela, porque eu acredito que hino, acho que não teve aquele tchan, sabe, que as novelas precisam ter para ser um hino, repercutir, a galera curtir, gostar, não sei o que, mas eu acho que cumpriu bem no seu papel, um arroz com feijão gostosinho. É uma novela com uma carga dramática muito forte, eu não sou muito fã assim de coisa dramática, mas eu acho que merece aí um serve muito bem dado, que eu acho que cumpriu bonitinho a missão que tinha. Bom, e eu faço minhas as palavras do Rafa e vou dar o selo serve para Éramos Seis, até porque serve aqui no canal não é demérito nenhum, e sim uma qualidade também. Ela cumpriu bem o seu papel no horário das 6, é uma novela que emocionou bastante, destaque aí para Glória Pires em cenas assim, estarrecedoras. Se fosse para dar um hino para Éramos Seis, eu daria para Glória Pires e também para o Nicolas Prates, que eu acho que desde Malhação o Alfredo foi realmente um personagem que você olhava e falava, não é o Nicolas Prates, é um personagem, o Alfredo. Então assim, parece que ele saiu da casca de todos os outros personagens que ele estava fazendo e vestiu de vez o Alfredo. E assim, eram cenas assim emocionantes, cenas lindas, principalmente quando o irmão dele morre. Eu esqueci o nome agora. Carlos. Eu acho que é Carlos, que ele morre, né? Ele leva um tiro, morre. Então assim, o Nicolas Prates e a Glória Pires naquela cena, naquela sequência, ela falando com a santa lá na igreja do hospital, assim, tipo, pra mim é a melhor cena da novela. Mas eu não consigo dar hino, porque assim, não foi uma novela que me fisgou por inteiro. Teve momentos ótimos, mas eu não me fez acompanhar assiduamente pra eu dar um hino. Então, Éramos Seis leva aí o selinho de serve. Agora a gente vai falar de Novo Mundo. Chegou aí nos tempos do Imperador, não pôde ter suas gravações continuadas por conta da pandemia, então tudo parou e as emissoras resolveram colocar reprises. Não pôde nem ser exibida, né? Não pôde nem ser exibido, porque senão, gente... mas... Aí a gente ainda vai ver nos tempos do Imperador, só que não no prazo que estava estipulado. Aí, quando acabou Éramos Seis, veio o quê? Novo Mundo. Então, como o Rafa Pereira já disse no começo do vídeo, a gente não está analisando agora de reprise história, não sei o que lá, porque isso a gente já sabe, já conhece, já falamos, a gente está falando da reprise em si. E para Novo Mundo eu vou dar o selo de flop. Por que flop? Porque foi uma trama assim que na reprise não empolgou. Eu acho que não era o momento certo de voltar uma novela como Novo Mundo. Além de ser assim um pouco recente, mas eu acho que isso nem tanto. Mas era uma história muito escura, uma coisa muito pesada. Eu acho que ainda mais no começo da pandemia, quando as pessoas já estavam com essa coisa do coronavírus na cabeça e tendo que ficar em quarentena e muita gente perdendo emprego e não sei o que. Então você sentar para ver uma novela e ter aquela coisa carregada, aquela coisa escura, eu acho que não pegou muito bem.
Às vezes, agora no finzinho do ano, pode ser que teria ido melhor, mas lá no momento em que ela foi exibida, em que eles bateram o martelo, colocaram o Novo Mundo no ar, eu acho que não foi assim uma estratégia acertada. Por isso eu fico com o meu selo flop aí pra essa novela. Ou melhor, pra reprise da novela. Novamente eu faço as minhas palavras, a do Rafa, porque assim, inclusive, você citou, né, dos anos anteriores, o nosso primeiro Melhores e Piores aqui do canal foi de 2017 e a gente inclusive deu um hino para Novo Mundo, porque na época foi uma novela muito gostosa de assistir. O que não aconteceu nessa reprise. Foi uma reprise maçante, foi uma reprise que não empolgou e além de tudo é uma reprise que deu baixa audiência. Sim. Não tão baixa assim, mas assim, era discrepante a diferença quando a Avenida Brasil e Tamanho do Bom marcava lá índices de 25, 26 pontos e Novo Mundo derrubava até os índices que recebia de Malhação, quando na verdade tinha que manter ou elevar. Então assim, ficou claro, ficou evidente que o público não se empolgou com essa reprise, o público não queria rever Novo Mundo, ninguém pediu por Novo Mundo, quer dizer, ninguém entre aspas, né? Os 18, 19 pontos de audiência gostaram de Novo Mundo ou simplesmente acompanhavam, deixaram lá a TV ligada enquanto estava passando. Na minha sincera opinião, a reprise de Novo Mundo foi, além de ser meio desnecessária, foi um pouco maçante e a gente até estava com medo de desgastar o horário das 6, né? Porque estava vindo aí com novela de época, era 1h06, aí vinha Novo Mundo. Daí, se caso a gente não tivesse mais pandemia nessa altura do campeonato, iria vir Nos Tempos do Imperador. E Novo Mundo só foi escolhido exclusivamente por causa disso, né? Porque ela era a primeira parte da história de Nos Tempos do Imperador. Mas então fica aí o meu selo flop. Ao contrário de Flor do Caribe, que é a substituta de Novo Mundo agora nessas reprises de pandemia. Que assim, Flor do Caribe eu acho que foi uma das escolhas mais acertadas, porque lá em 2013, quando Flor do Caribe estava sendo exibida, a Globo não estava lá numa maré muito boa de novelas, principalmente com a audiência. E Flor do Caribe, né, nessa oscilação de audiência, ela conseguiu até índices consideráveis na época, entretanto não foi um marco, né? Quando você falava Flor do Caribe, muita gente não lembrava que novela que era, né? Às vezes lembrava só porque era a novela da Grazi, mas não lembrava da história, não lembrava do motim, não lembrava dos outros personagens. Então assim, eu acho que foi uma escolha acertada porque, além de não ser de época, né, já começa por aí, a novela em si é boa, eu gosto bastante, assisti em 2013, assisti no Globoplay, acho que ano retrasado, é uma novela que eu acho deliciosa e veio no momento certo, então assim, trouxe um frescor no horário, era uma novela que muita gente às vezes não lembrava, então assim, para muitas pessoas foi uma novela inédita, está sendo uma novela inédita, está repercutindo muito bem, está dando ótimos índices de audiência, a edição tá muito boa, né? Estão cortando só uma cena ali, uma cena aqui, tipo, os capítulos estão sendo exibidos praticamente na íntegra, e fora, né, que vê aquele elenco todo, bonito, sabe? Tipo, ó, é um elenco maravilhoso, além das atuações, das cenas, do texto do Walter Negrão e toda a sua equipe de colaboradores. Eu destaco a Cláudia Neto como a Guiomar e o Igor Hickley. É Hickley? Fala. É Hickley, que faz o Alberto, que assim, a cena de mãe e filho em conflito são as melhores da novela. Então, acho que eu vou deixar aí meu selo hino. Chegou a minha vez de dizer, faço suas as minhas palavras, porque eu gosto muito de Flor do Caribe também, acho que é uma escolha muito acertada pelos mesmos motivos que o Rafa já citou. É uma trama solar, é uma trama atraente por N fatores, né? Então é aquela trama assim, eu acho que não é aquela coisa assim que você fica ansioso o dia inteiro. Meu Deus, eu quero que chegue 6 horas da tarde pra ver Flor do Caribe. Mas quando chega, você vê que tá passando, você para pra assistir, para pra acompanhar. E ainda mais que vem essa leva, Éramos 6, que é uma novela muito dramática, com uma pegada emocional forte. Aí veio Novo Mundo, uma coisa mais escura, mais dark. Tinha essa coisa também de mostrar a história do Brasil e não sei o que. Aí veio Flor do Caribe, sem pretensão nenhuma, mas só pra dar um frescor pro horário, caiu como uma luva. Então eu acho que aí também é uma escolha muito acertada. O primeiro hino meu aqui nesse vídeo vai pra reprise de Flor do Caribe. Agora a gente vai sair do horário das 18 horas da Globo e dar um pulinho às 19 horas, onde teve reprise também. Vale lembrar que sobre Salve Quem Puder, a gente não vai dar aqui nenhum selo, nada do tipo, porque a trama mal começou e já teve que ser interrompida. Então eu acho que é mais condizente a gente trazer essa novela no vídeo do ano que vem, quando ela já vai estar completinha, com começo, meio, fim, tá? Pra gente poder fazer uma análise melhor. Então,
quando ela foi interrompida, o que veio? Totalmente demais. Muita gente falou assim, nossa, caraca, totalmente demais, uma coisa muito recente, não sei o quê. Mas eu acredito que quando a história é boa, assim, e boa de um jeito que se torna atraente para o público, eu acho que faz toda a diferença e a gente acompanha mesmo se passar no ano seguinte da exibição original. Que é o caso de Totalmente Demais, que conseguiu um grande feito de ter uma média geral maior na reprise do que na sua versão exibida originalmente lá em 2015. Então, assim, a prova de que a novela sempre faz sucesso, que é uma novela que o povo comprou a história, que é uma novela bem amarradinha. Eu acho que ela é muito equilibrada na questão de drama, comédia. Você consegue rir, você consegue se emocionar, você torce pelos personagens. Então eu acho assim que é uma novela excelente pro horário das 19 horas, claro, e eu acho que cumpriu muito bem o seu papel. Então aqui eu não sei se eu deixo o hino, porque eu particularmente não considero aquela assim, nossa, que super novelão, totalmente demais. Mas fica ali entre o serve e o hino, servindo aí pra Totalmente Demais. Eu pego então tua parte do hino, pego tudo pra mim, então eu coloco o hino. Porque assim, Totalmente Demais é uma novela que eu lembro que na época eu cheguei a faltar a faculdade. Sim, gente, não era tão exemplar na faculdade não, mas eu cheguei a faltar a faculdade, principalmente quando fica ali naquele plot da Sofia da Puta lá, que é a irmã da Elisa e tudo, ela retorna, sequestra a Elisa, ela morre e tudo mais. Aquele capítulo eu cheguei a faltar a faculdade, porque é uma novela que assim, na época, ela não foi que resgatou o horário, né? Que eu costumo dizer que foi alto astral, que deu um up ali no horário, só que Totalmente Demais. Maior, tipo, ela alavancou de fato, entendeu? Tanto que desde Totalmente Demais, o horário das 7 só cresceu. Então assim, alto astral tirou do limbo. E Totalmente Demais pegou ali no segundo, terceiro degrauzinho da escada e levou lá no topo, com índice de 30 pontos. E ela conseguiu um feito, como o Rafa já disse, de marcar índices maiores que na sua exibição original. Então isso é a prova concreta de que quando uma novela é boa, o público sempre vai querer rever. E principalmente quando é boa, quando é atrativa e quando marca, não precisa ser tão marcante, um clássico, né? Mas tipo, quando de fato atrai o público. Diferente de Novo Mundo, né, gente? Mas enfim, a gente já falou de Novo Mundo, vamos focar em Totalmente Demais. Então por isso eu dou o meu selo hino para a reprise de Totalmente Demais. Além do que eu acho que ela foi muito bem editada, repercutiu de novo. O povo aí, Arlisa, Jolisa, estavam aí na internet, no Twitter, já sabiam qual iria ser o final, mas estava aí novamente comentando essa trama deliciosíssima. E aí uma evidência, né, também de que Totalmente Demais elevou mesmo os números do horário das 19 horas, é que quando ela acabou em 2016 veio Haja Coração, e Haja Coração desde o começo já começou nas alturas. Só que ao contrário de Totalmente Demais, não foi aquela novela que teve uma audiência crescente. Ela se manteve ali em alta, 26, 27, 28, 29 pontos, e foi assim ao longo de toda a sua exibição, mostrando que ela conseguiu um público fiel. Não era aquela novela que as pessoas falavam assim, nossa, caraca, vamos lá assistir, e conseguiu atrair mais público, mas fisgou aqueles que compraram a história e muita gente comprou. Mas estou fazendo essa análise de Haja Coração aí, por quê? Porque assim como lá em 2016 ela substituiu Totalmente Demais, agora em 2020 aconteceu a mesma coisa, mas parece que a maré não tá muito boa para Haja Coração. Eu confesso que eu não acho a novela assim horrorosa, como a maioria acha, uma super bomba, como todo mundo acha, falando mal, criticando, não sei o que. Eu acho que é uma novela aceitável, eu acho ela assim a cara do horário das 7 horas, só que tem muita comparação também com Sassaricando, que coincidentemente tá, ou não, né, tá sendo exibida pelo Viva, e assim, pelo que eu assisto, pelo que eu acompanho, eu acho que é bem superior à história, enfim, eu prefiro muito mais o clássico do que o remake, mas eu acho que Haja Coração, as pessoas, não sei, eu acho que criou uma hipérbole muito grande pra falar mal da novela. Eu acho que ela não merece esse hate todo que ela tem. Eu acho que é uma trama assim, ok, cumpre seu papel, oferece aquilo que o público gosta, e teve bastante repercussão também, né, no Triângulo Amoroso, que foi formado ali, assim como em Totalmente Demais. Foi uma estratégia que deu certo em uma novela, resolveram usar em outra, e deu certo também. Então, pra Haja Coração, vou deixar aí o meu serve, mas eu acho que podia pegar um pouquinho mais leve, né, gente? Eu acho que às vezes descem muita lenha na novela. Eu acho que eu sou um dos que desce a lenha. Eu não sei, porque lá em 2016 eu já não gostava de Haja Coração. Eu achava uma novela muito caricata. Óbvio que ela tem as suas qualidades, como por exemplo, foi a primeira e acho que única vilã da Fernanda Vasconcelos.
Então assim, ela estava inteiramente entregue no papel, a Tancinha repercutiu de novo, o Triângulo Amoroso repercutiu, o final foi diferente de Sassaricano, que revoltou muita gente, mas assim, quem torcia por Betancinha, né, acho que ficou muito revoltado, porque ela terminou com o Apollo. Inclusive, falando de Betancinha, agora na exibição de 2020 vai acontecer um fato quase que inédito. Por causa da reprise, a Mariana Ximenes e o João, como que é o nome dele? Baldassin? Acho que alguma coisa assim. Enfim, o ator que faz o Beto, eles vão gravar algumas cenas inéditas pra Tancinha e pro Beto também, que vai ao ar agora na reprise, então eles vão mesclar. Algo semelhante também vai acontecer com a personagem da Teodora, mas não se trata de cenas inéditas, e sim do spin-off, que foi gravado lá em 2016, exclusivo pro Globoplay, que eles vão mesclar também nessa exibição especial de Haja Coração. Então assim, eu daria um mico, né, mas eu acho que eu vou dar serve pra Haja Coração, por causa desses fatores, né, de inserção de cenas inéditas e do spin-off também. Assim, não que o spin-off seja grande coisa, não uma personagem que mereça, né, ter mais cenas, coisa, mas assim, se vê um trabalho dedicado da equipe de edição dessa reprise, então acho que merecem um selo serve pelo trabalho de edição. Isso me remete à Próxima Vítima, né, quando o reprise não vai ver de novo. E até eu acho que a gente vai se surpreender com o final dessa exibição especial. Eu tô achando que né, gente? Tá muito suspeito, acho que Tancinha vai ficar com o Beto aí agora em 2020. Aguardemos. Bom, agora acabou as novelas das 19 horas, a gente vai pro outro horário, que na verdade tem a grande culpada de tudo de ruim que aconteceu com a gente em 2020, senhora Manuela Dias. Eu lembro muito bem quando a senhorita deu uma entrevista falando que a grande vilã de Amor de Mãe seria a vida. E o que aconteceu? A vida mostrou mesmo que é uma grande vilã e deu, uma rasteira em todo mundo, inclusive na senhora. E pois é... Mas, então, assim como a gente falou de Salve-se Quem Puder, a gente não vai fazer uma análise de Amor de Mãe ainda, porque a novela teve que ser interrompida. Claro que vai voltar, não vai ser a mesma coisa, não vai ser conforme o planejado e não sei o que precisaram se readaptar, mas a gente vai esperar a novela acabar pra gente ver aí o jogo de cintura que a equipe teve, que a autora teve, pra entregar uma novela completa pra gente. Então, deixando Amor de lado um pouquinho, a gente vai falar do quê? Fina Estampa, aquela novela assim que quando a gente fala é um auê, gente amando, gente odiando, mas acontece que a Globo acertou, acredito eu, na minha concepção, em cheio na reprise dessa novela. Por quê? Quando chegou maio, a gente já tava assim, meu Deus do céu, coronavírus, e a gente preocupado com o que ia ser, e a gente vendo o vírus se alastrando cada vez mais, entrando no nosso país, entrando em contato com pessoas que a gente tem contato também, pessoas próximas e tal. Então acho que foi o pior momento da pandemia, na minha concepção, foi o começo. Aquele novo, aquele mistério, a gente não sabia o que era, não sabia como lidar, as autoridades também aí confusas em como administrar tudo isso, em como orientar a população. Então acho que era um momento caótico, assim, acho que o momento mais caótico desse ano foi lá no início, meados de março e abril. E a Globo resolveu tacar aqui novela para ser exibida, Fina Estampa. Fina Estampa, eu acho que é uma novela completamente solar, pra cima, alto astral, tem personagens marcantes e assim, é aquela novela que fisga a gente. Pra você falar mal de Fina Estampa, a gente acompanhou todos os dias Fina Estampa. Você entrava no Twitter, era todo dia todo mundo metendo o pau nas cenas que estavam passando. Mas pra meter o pau nas cenas que estavam passando, a gente tem que assistir o que estava passando. É aquela novela que a gente fala mal, que a gente critica, que a gente odeia, mas que todo dia tá lá assistindo. Foi bom também que a gente conseguiu ter uma percepção diferente das coisas, sobre certos personagens, o Baltazar mesmo, que a gente sempre fala aqui. Em 2011, eu acredito que a maioria das pessoas enxergavam ele de um jeito que hoje enxerga de outro completamente diferente. Isso é bom, mostrou um pouco a nossa evolução como pessoa. Não sei se ele ainda tem admiradores, espero que não. Mas enfim, eu acredito que Fina Estampa foi uma escolha acertada por isso. É uma novela que causa impacto, mesmo que seja negativo ou não, né? Porque eu acho que para a emissora, Fina Estampa é uma das novelas que eles não falam, ai que horror, Fina Estampa, vamos esquecer dessa novela. Quem se falasse não tinha voltado. E até uns anos eu acho que pode voltar, não vale a pena ver de novo, e eu acredito que vai ser sucesso de audiência de novo. Então é aquela novela assim, que a gente ama odiar e odeia amar. Inclusive, se comparar números de domicílios,
com a audiência, a contagem lá em 2011 e agora em 2020, a gente percebe que Fina Estampa foi vista mais vezes agora na reprise, na edição especial, do que quando foi exibida originalmente. Eu acho um exagero dar hino pra Fina Estampa, porque a gente sabe, né, que acontece com Fina Estampa. Mas eu vou deixar ali o meu serve com um pezinho no servino. Com um pezinho no servino por tudo, pela repercussão, pelo momento em que ela veio, que eu achei que foi um momento muito propício. Eu acho que a Globo acertou, o que a Globo errou com o Novo Mundo, eu acho que acertou escolhendo Fina Estampa. Então eu vou deixar aí o meu servino por isso. Eu também deixo o meu selo serve, até porque também você falou da escolha, quando o Jornal Nacional, né, tava acabando, né, aquele peso, aquela dramaticidade, aquele choque de realidade do impacto da chegada do coronavírus no Brasil, e morte aqui, morte ali e tudo mais, e o William Bonner pegou e falou: vamos respirar? Vamos se divertir um pouco? Vamos assistir um pouco de Fina Estampa, mais um capítulo de Fina Estampa. Então eu acho que essa foi uma escolha acertada por causa disso, por todos os fatores que o Rafa disse, né, que é uma novela solar, uma novela leve, entre aspas, tem lá as coisinhas pesadas, mas é uma novela mais puxada pro humor. Tanto que eu sempre falei aqui no canal que Fina Estampa é uma novela das 9, exibida no horário, é uma novela das 7, na verdade, exibida no horário das 9, porque ela é uma novela assim, não despretensiosa, mas assim, uma novela leve, entendeu? Sempre eu defendi a reprise dela, não vale a pena ver de novo, falei que seria sucesso exatamente por esses fatores, e acho que a Globo escolheu assim no momento certo para reprisar, né? Além de ter sido a maior audiência da década, era uma novela era uma novela antiga já, então acho que foi isso que atraiu também. Fora que ela começou a ser anunciada uma semana antes de estrear no horário das 9, uma semana antes de substituir Amor de Mãe. Então, assim, saiu Amor de Mãe com toda aquela carga dramática, a Thelma já se tornando vilã e tudo mais, e aquela correria para esconder o Domênico da Lourdes, e veio Fina Estampa, e todo mundo pegou e falou: nossa, eu lembro dessa novela, vou começar a assistir. Novela da Griselda. A novela da Griselda, a novela do Cro, a novela da Tereza Cristina. Então, acho que era legal. E assim, foi bom, porque é isso mesmo que o Rafa acabou de falar. Muita gente falava mal, muita gente descia a lenha na novela, mas assistia pra falar mal com prioridade. Eu não aguentei assistir de novo, gente. Tentei lá em 2011, não deu boa. Em 2020 só veio a confirmação do que eu sempre falei. Fina Estampa pra mim é boa até ali a terceira, quarta semana. Depois parece que o Agnaldo pegou e falou: já que tá dando audiência, então vou fazer qualquer coisa. A mesma coisa o Valcir Carrasco com o Outro Lado do Paraíso. Já que tá dando audiência, eu vou fazer qualquer coisa. E isso pra mim foi o que aconteceu com Fina Estampa. Inclusive aqui reafirmando o que eu disse, muita gente assistiu, às vezes era fã, mas nessa reprise viu que a novela não era grandes coisas, não era aquilo que enaltecia. Um amigo nosso em comum, meu e do Rafa, ele vivia enaltecendo a novela, e quando veio ele pegou e falou: meu Deus, mas não deixava de assistir. Como a gente não está falando da novela em si, porque vocês já estão careca de saber tanto a minha opinião quanto a do Rafa sobre Fina Estampa, vamos falar da reprise, né? Então assim, eu dou o selo serve para a reprise de Fina Estampa, porque veio no momento certo, veio numa hora certa e serviu ali como um alívio cômico nas noites, por causa que a gente saía daquela carga do Jornal Nacional, só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, chegava a Fina Estampa, a galera tipo, ufa, respirava. Agora a gente vai sair da pior novela da década, considerada por muitas pessoas, para a melhor, com um salto aí de qualidade gigantesco, né, que separou o último capítulo de Fina Estampa e o primeiro capítulo de A Força do Querer. Mas eu vou deixar o meu selo serve para A Força do Querer por um motivo. Eu acho que não foi uma escolha acertada. Não estou julgando a novela em si, porque a novela é maravilhosa, uma novela assim que te prende mesmo, mas eu acho que não foi uma escolha acertada. Por quê? A novela tá muito recente, tipo assim, muito recente mesmo. Quando você liga a TV, você sabe exatamente o que está acontecendo, o que antecedeu aqueles acontecimentos e o que vai vir depois. Então acho que isso perde um pouco o tesão em acompanhar, porque você sabe de cor escarrada a novela inteira. E pelas pessoas terem essa coisa na cabeça mesmo, nossa, A Força do Querer é um novelão, nossa, A Força do Querer é a melhor novela da vida, nossa, Bebê Perigosa, um marco da teledramaturgia, e ela é. Mas acontece que aquelas pessoas que não acompanharam a novela na sua versão original, ou inclusive mesmo quem acompanhou e estava na expectativa para ver de novo,
se frustra um pouco porque os primeiros capítulos da Força do Querer, os primeiros meses ali, é na construção dos personagens, é na construção dos acontecimentos. E o foco na Ritinha. E o foco na Ritinha total. Aí, tipo, mostrava a Ritinha lá dançando e seduzindo todo mundo, a Geisa não sei o que, e a Bibi perigosa chorando, se lamentando, passando dificuldade, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, demorou pra Bibi mesmo dar o up dela, tanto que das 3 protagonistas, ela foi a última. Eu acredito que teve mesmo aquele... Vai, Bibi, é a sua vez. Então acho que demorou um pouquinho. Então as pessoas podem estar assistindo na expectativa de esperar por algo que acontece mais pra frente. Agora nessa edição também eles estão passando a tesoura mesmo, né? Nessa edição da Força do Querer. Pra chegar logo à fase da Bibi, porque eles viram que... Gente, assim, eu sei que tem gente que gosta da Ritinha, que gosta da Geisa, o Rafa prefere a Geisa de todos os protagonistas, mas assim, a Força do Querer, querendo ou não, literalmente, é a novela da Bibi, do Rubim e até do Sabiá. E da Karine também, que entrou faltando um mês pra acabar a novela. Então assim, muita gente lembra disso. Por quê? Porque era quando a novela tava estourando, tava aí marcando índices acima dos 40 pontos, assim. Então assim, teve aquela comoção toda, né? Teve gente que acompanhou desde o início e a audiência foi crescendo gradativamente. Tanto que a tabela de audiência da Força do Querer é uma escada somente pra cima, sem fim, entendeu? Tanto que marcou 50 pontos no último capítulo. Então, assim, muita gente se lembra que é a novela da Bibi Perigosa, além do que a primeira chamada de reprise dessa exibição original foi da Bibi, com cenas que aconteciam só da metade pro final da novela. Então, assim, um pouquinho de culpa talvez seja até da Globo mesmo, por evidenciar essa fase que acho que ainda não começou ainda, a princípio. Então, assim, por esses fatores até, eu vou dar o selo de servindo. O serve com um grande pé, um pé e metade do outro pé no hino, assim, sabe? Até porque eu sou apaixonado pela Força do Querer, pra mim é um dos maiores novelões dessa década. E uma coisa que eu até tinha esquecido de falar é que a audiência não tá correspondendo tanto. Mas isso é até culpa da própria Globo. Por quê? Porque agora tá sendo exibido a Fazenda, tá bombando na audiência, bombando em repercussão. Aí a Globo, eu não sei o que tem na cabeça da Globo, que não, só ela tem que fazer sucesso. Só ela tem que bombar. E daí uma coisa que poderia estar super em alta, não, a Força do Querer, se estivesse começando no horário habitual ali entre 9h20 e 9h30 e terminando entre 10h20, 10h30, no máximo ali 10h40, estaria com índices muito maiores. Mas não, fica esticando a novela até 11 horas, até depois das 11, das 11 horas eu fico ali, tá, tem que assistir Mulheres Apaixonadas no Viva, e tá dando o intervalo da Força do Querer ainda. Quem que aguenta, gente? Não é a novela das 11, é a novela das 9, e o Jornal Nacional também, não tem necessidade mais de ficar até quase 10 horas, não tem tanta coisa assim acontecendo, gente. Então assim, grande parte assim do fracasso, entre aspas, dessa reprise de A Força do Querer, e até do público tá irritado com a novela, com a edição da novela, é da Globo. Não é da novela em si, porque a novela em si é um marco, é um clássico histórico, como o Rafa já disse, um clássico recente. É única e exclusivamente da Globo, por trazer uma novela recente, por fazer uma edição, né, nada caprichada, por ficar alongando a novela aí até 11 e pouco da noite, mas ainda assim eu vou dar meu selo servindo pra Força do Querer. Bom, reprise, a gente sabe o que é reprise, quando uma novela já passou e ela volta. Isso acontece sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Só que a gente não vai citar as reprises do Vale a Pena Ver de Novo neste vídeo, porque é habitual do programa. Vale a Pena Ver de Novo é um programa de reprises de novelas. A gente vai fazer um vídeo separado falando exclusivamente do Vale a Pena Ver de Novo, dos sucessos que vieram no Vale a Pena Ver de Novo em 2020, que foi assim, um dos maiores e melhores anos do Vale a Pena Ver de Novo, foi agora em 2020. Então, deixando agora um pouquinho a Plim Plim de lado, vamos dar um pulinho lá na Record, falar de Apocalipse e Jesus. Eu já vou falar das duas juntas, vou dar o selo flop por um único motivo. Não tem necessidade dessas novelas, gente, voltarem agora. Não tem, assim, é um produto que a Record podia guardar para um momento mais propício. Olha quanta novela a emissora já tem que é boa. Podia voltar de novo Prova de Amor, eu acho que mesmo já tendo sido muito reprisada, é um grande clássico. Chamas da Vida, que eu acho também que é um novelão, até aquelas Amor e Intrigas, Vidas Opostas. Vocês querem falar Vidas Opostas, que não é uma novela para se ver de tarde, poderia ter voltado. Então eu acho assim que a Record errou feio, então isso não é nem pelas novelas em si,
eu acho que Apocalipse é melhor que Jesus, porque Apocalipse eles tentaram fazer algo de diferente. Uma trama contemporânea, uma trama, né, que a gente se identifica mesmo com cenários, com os personagens e tal. Tem os seus grandes momentos, não fica lendo a novela, mas eu acho assim que Jesus se encaixa muito naquilo que a gente já está cansado de ver. Então eu acho que Apocalipse, assim, é uma novela melhor que Jesus na minha concepção, mas nenhuma das duas tinha que vir agora. Eu acho que a Record tinha que usar essa oportunidade para, quem sabe, até resgatar o interesse do público por novelas contemporâneas na emissora. Às vezes, caraca, pensou? Dá bons índices, dá bons resultados, vamos apostar numa inédita, no horário nobre da Record. Então, quem sabe aí poderia ser uma oportunidade deles fazerem um teste e eles desperdiçaram essa chance colocando mais novela bíblica. Exatamente. E mais uma vez neste vídeo faço minhas as palavras do Senhor Fatiello, porque, gente, assim, além de tudo que ele falou, tem a questão de repercussão. Apocalipse, inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal na época da volta de Apocalipse, que era uma escolha totalmente errada. Enquanto a Globo tava vindo lá com fim estampo para divertir o público, com Totalmente Demais, que era um grande sucesso do horário, e com Novo Mundo só porque era continuação, mas enfim, Apocalipse, acho que de todas as primeiras escolhas foi a mais errada, porque além de ser um grande fracasso na emissora, uma novela que deu super errado e que afugentou o público da Record, é uma novela apocalíptica, gente, assim, num ano que a gente está vivendo, com pandemia, com chuva de gafanhoto, com incêndio florestal, desastres naturais, o Pantanal aí tá quase acabando, talvez nem tenha remake de Pantanal tão cedo por causa disso, a Record vai e me coloca Apocalipse, gente. Então, assim, ainda mais que é uma emissora religiosa, que se paga, né, de emissora religiosa, em vez de trazer uma mensagem de conforto, de alento para as pessoas, não, já que tá tendo o fim do mundo, vamos preparar pro fim do mundo. Então, assim, foi muito errado. Aí daí que fez? Trouxe, depois de Apocalipse, um teleculto, que é Jesus. E eu também dou o selo foco, porque, assim, Jesus acabou ano passado, gente, não tinha necessidade. Se queria reprisar uma novela bíblica, sei lá, pior que nem os 10 mandamentos dá pra falar, porque já passou de novo, acho que umas 2 vezes já passou os 10 mandamentos. Então, assim, não tem salvação. A Record, por que não passou, por exemplo, Pecado Mortal, do Carlos Lombardi, que é super elogiado, tem aí fãs. Então, assim, a mesma coisa que a Globo fez com Flor do Caribe, né, pra trazer uma novela pouco reverenciada e que tá sendo reverenciada agora, podia acontecer com Pecado Mortal, uma novela que deu baixa audiência, mas que tem fãs, e daí as outras pessoas iam ver, nossa, a galera tá comentando no Twitter, né, Pecado Mortal, vamos dar uma olhada, e podia atrair o público, porque de fato é uma novela boa. Mas é Record, né, gente, uma emissora que nunca sabe o horário que a novela vai ao ar, que nunca sabe definir uma grade sólida, então, assim, não tem como defender, infelizmente não tem como defender. Ao contrário de Amor Sem Igual, que era a novela inédita da Record, que estava sendo exibida antes da pandemia, foi interrompido por causa da pandemia e agora foi a primeira novela inédita a retornar pós-pandemia. E eu vou dar meu selo serve no pezinho do hino, porque apesar de ter um pouco ali de Jesus que aparece nos salmos da Bíblia, né, tipo, de fato um teleculto, Amor Sem Igual não tem essas frases, mas tipo assim, é uma cena emocionante, daí coloca um louvor, assim, nada contra, tá, gente? Mas acho que assim, não bate com a história da novela, é um contraste muito gritante. Mas se tratando, né, da novela em si, né, da exibição, eu dou meu selo serve com o pé no hino por todo o esforço da equipe em trazer de volta a história que estava dando uma boa audiência antes e agora ali, diferença de 1, 2, 3 pontos acima, né? Então quer dizer que o público ainda teve o interesse de continuar acompanhando Amor Sem Igual e está tendo interesse, né? Apesar dos apesares, é uma novela que está atraindo o público. Amor Sem Igual eu não tenho tanta prioridade pra falar, porque não é uma novela que eu acompanhava e que eu acompanho, ao contrário de Topíssima, que eu acompanhei quando foi exibida, mas eu faço a frase mais clichê desse vídeo, né, hoje. Não sei como falar, faço as minhas palavras, as palavras do Rafa Pereira, porque é exatamente isso. Tiveram um esforço, a novela inclusive já está toda gravada, quando ela voltou para ser exibida, ela já estava ali toda gravada do início, que eu digo,
desde quando eles voltaram até o fim. Então eles se esforçaram mesmo, a autora, toda a equipe foi pra cima. E Christiane Friedman, pra mim, é a melhor autora da atualidade, então ela manda bem naquilo que ela faz. Já tá com 3 novelas consecutivas, né? Exato, a nova Janete Claire da Record. Pelo menos é uma autora boa. Então eu acredito assim que merece aí o seu serviço. Agora, para fechar essa lista de produções televisivas que a gente está acompanhando, assim como novelas e não sei o que, vamos falar de Sob Pressão, Plantão Covid, que foi aí um especial que teve dessa série de grande sucesso, de apenas 2 episódios, mas que conseguiu emocionar bastante o público. Eu, assim, não assisti os 2 capítulos inteiros e tal, porque eu não sou muito chegado na vibe de Sob Pressão. Quem me conhece aqui no canal sabe que eu curto uma coisa mais cerquinho mesmo, mais farofinha, mais alto astral. Então, assim, eu reconheço que tem as suas qualidades, eu reconheço o esforço que teve, até a cena da Marjorie este ano também, pra mim, nossa, excelente atriz. Caiu como uma luva essa personagem nela, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo assim tão horrível. Veio uma série para de fato retratar isso, a maneira como isso está acontecendo. Então eu acredito que merece aí um selo hino, mesmo eu não sendo assíduo, um telespectador assíduo, mesmo eu não acompanhando, curtindo esse estilo de série, mas a gente tem que reconhecer aí que foi um trabalhão muito bem feito por todos os envolvidos. Exatamente, complementando as falas do Pacello, né, também dou o selo hino para Sob Pressão, Plantão Covid, justamente por a mesma coisa que eu falei sobre Amor Sem Igual, né, o esforço da equipe em trazer uma produção inédita a um ano repleto de reprises, e também porque foi um momento muito oportuno, porque a gente viu aí todos os escândalos por trás da pandemia também, isso também foi retratado, né? Questão de que assim, os políticos podiam fazer licitação de um monte de coisa, mas catar o dinheiro ali para eles, e a saúde, que é o mais importante, não chegava equipamento, não chegava respirador, e isso foi tratado muito bem. Então assim, a gente sabe que isso aconteceu e os autores souberam colocar isso muito bem, e o elenco conseguiu transparecer para as telinhas todo esse drama que os médicos vivem. Só que assim, teve uma discrepância ali que a galera apontou na internet, que os médicos do Sob Pressão estavam fazendo todo o trabalho dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem aí nos hospitais de campanha e tudo mais, nos hospitais comuns, né? Mas isso é uma coisa que já vem sido falado desde a estreia da série. Então assim, acredito que a galera que gosta mesmo, que é fã, eles sabem que não retrata 100% a realidade, mas dá uma passadinha de pano ali, porque o conteúdo e a qualidade de Sob Pressão é extrema. E nesse Plantão Covid não foi diferente. Eu acredito que vai ficar aí para a história. Então aqui já deixo meu selo hino também. Bom, pessoal, então tá terminando a nossa primeira parte do Melhores e Piores de 2020. Esse vídeo nós falamos exclusivamente das novelas, mais das reprises. Tomara que a pandemia acabe, tomara que venha a vacina pra gente voltar a fazer o Melhores e Piores do nosso jeito mais gostoso, que é falando das novelas inéditas, falando das produções em si e dando o nosso selo. Mas enquanto isso não é possível, a gente fez isso com as reprises. Mas antes de terminar esse vídeo, aquele recadinho de sempre, né, Rafa? Exatamente. Deixa o seu likezinho aí, só apertar o joinha para dar aquela força pra gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito, seja muito bem-vindo ao Rede Rafas. Ative as notificações que agora, finalzinho do ano, comecinho de 2021, vai ter muita coisa diferente e nova aqui no canal. Então você já ativa aí o sininho, chegou a notificação, papum, vem, entre e veja. E não esqueça também de deixar o seu comentário, a melhor reprise e a pior reprise, as tramas inéditas, o que será que vai ser delas, esse comecinho também de Amor de Mãe, Salve Quem Puder, o que vocês acharam. Então comenta, que a gente gosta de ficar lendo a opinião de vocês. E falando de reprise, vale lembrar que um dos próximos vídeos é falando exclusivamente do Vale a Pena Ver de Novo, que eu acho que esse foi um dos principais anos do Vale a Pena Ver de Novo, foi histórico. Eu acho que foi histórico essa comoção, Avenida Brasil aí marcando índices maiores do que quase todas as novelas da grade, criando uma comoção aí. Eita Mundo Bom, que muita gente subestimou e veio aí, mostrou ao que veio. Enfim, vamos fazer um vídeo exclusivo falando disso, que a gente não pode deixar passar. E obviamente também a continuação do nosso Melhores e Piores do ano de 2020, focado mais nos reality shows e em alguns programas. Então não sai daí, fique ligadinho no Rede Rafas. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Grande beijo, grande abraço, até lá!
Jungle.